Meu nome é Ricardo, tenho 37 anos hoje, e o que vou contar para vocês mudou minha vida para sempre. Era janeiro de 2003, eu tinha apenas 16 anos e morava com minha mãe no bairro Jardim Campos Elíseos, em Campinas. Naquela época, eu vivia doente com dores de cabeça terríveis que nem remédio resolvia. Minha mãe, Dona Maria, estava desesperada. Ela já havia me levado em vários médicos e nada funcionava. Foi minha vizinha, a Dona Carmen, que sugeriu: Maria, leva o menino na Dona Neuza. Ela tem o dom, resolve essas coisas que médico não consegue. Lembro que minha mãe ficou meio receosa no início. Ela sempre foi católica, frequentava a missa todo domingo na igreja São José. Mas a dor de cabeça estava me matando literalmente. Eu não conseguia nem estudar direito. A casa da Dona Neuza ficava na rua de trás da nossa, uma casa simples, pintada de azul claro. O que me chamou a atenção desde a primeira vez foi o cheiro. Não sei explicar direito. Era uma mistura de ervas com algo mais. Algo que me deixava inquieto, mas ao mesmo tempo curioso. Tinha plantas estranhas no quintal dela, umas que eu nunca havia visto na vida. Quando entramos, Dona Neuza era uma senhora de uns 60 anos, cabelo grisalho sempre preso num coque. Ela olhou bem nos meus olhos. Foi um olhar diferente, como se estivesse vendo através de mim. Esse menino tem algo especial, ela disse para minha mãe. Naquele momento, senti um arrepio, como se alguém tivesse passado a mão gelada na minha espinha. O primeiro ritual dela foi simples. Me fez deitar numa mesa, acendeu umas velas brancas ao redor. Começou a rezar baixinho, palavras que eu não entendia direito. De repente, senti uma presença gelada tocar minha testa. Era como se dedos invisíveis estivessem me examinando. Abri os olhos assustado, mas não tinha ninguém perto da minha cabeça além dela. Dona Neuza me olhava com um sorriso estranho, meio satisfeito. Você vê além do véu, menino, ela sussurrou. Eu não entendi nada naquele momento, mas alguma coisa dentro de mim confirmou. Era como se ela tivesse falado uma verdade que eu sempre soube, mas nunca havia admitido. Minha mãe perguntou o que significava aquilo, mas ela só sorriu. A dor de cabeça realmente passou. Pela primeira vez em meses, eu me senti normal. Saímos de lá e minha mãe ficou aliviada. Pagou R$ 50 para a Dona Neuza. No caminho de volta, eu olhei para trás e vi ela na janela, me observando. Quando nossos olhos se encontraram, ela acenou. Mas o aceno não parecia um tchau comum. Naquela noite tive um sonho estranho. Estava numa sala escura e Dona Neuza estava lá. Você vai voltar, ela disse no sonho. Não porque sua mãe vai trazer. Você vai voltar porque quer. Acordei meio confuso, mas com uma sensação estranha. Como se aquele sonho fosse mais uma promessa do que um sonho normal. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. Sombras que se moviam diferente nos cantos da casa. Sussurros que só eu parecia escutar. Minha mãe não percebia nada, continuava feliz porque minha dor havia sumido. Mas eu comecei a sentir uma curiosidade crescendo dentro de mim. Uma semana depois, passei em frente à casa da Dona Neuza, voltando da escola. Ela estava regando as plantas do quintal e me chamou. Ricardo, vem aqui um pouco. Olhei ao redor, não tinha ninguém na rua. Me aproximei da cerca e ela disse, você está vendo coisas diferentes, não está? Confirmei com a cabeça, meio receoso. É normal. O dom está despertando. Ela explicou secando as mãos no avental. Se quiser entender melhor o que está acontecendo contigo, pode vir aqui qualquer dia após as 5 da tarde. Ela entrou em casa sem esperar minha resposta. Fiquei ali parado, segurando a alça da mochila.
sentindo que aquele era um momento decisivo na minha vida. Naquela tarde, quando cheguei em casa, não consegui parar de pensar no convite dela. Minha mãe estava feliz, fazendo jantar e cantarolando uma música, completamente alheia ao que estava se passando comigo. Olhei pela janela em direção à Casa Azul e sabia, no fundo do coração, que logo voltaria lá. O que eu não imaginava era que essa decisão me levaria para um caminho muito mais sombrio do que qualquer dor de cabeça. Passaram-se 3 dias depois do convite da dona Neuza e eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Era fevereiro de 2003. As aulas já tinham voltado, mas eu vivia distraído pensando naquelas palavras dela. Durante as aulas de matemática, ficava olhando pela janela, imaginando o que seria esse dom que ela falava. Os sussurros que eu escutava estavam ficando mais frequentes, principalmente durante a madrugada. Minha mãe percebeu que eu estava diferente, mais quieto que o normal. "Filho, você está bem? Não está com dor de cabeça de novo, né?" Ela perguntou numa quinta-feira durante o almoço. Garanti que estava tudo bem, mas por dentro eu estava curioso demais. Aquela curiosidade era como uma coceira que não passava, sabe? Quanto mais eu tentava ignorar, mais ela incomodava. Na sexta-feira, saindo da escola, tomei coragem. Passei em casa, deixei a mochila, falei para minha mãe que ia na casa do meu amigo Carlos. Eram quase 5:30 da tarde quando bati na porta da dona Neuza. Ela abriu com aquele mesmo sorriso estranho, como se já soubesse que eu viria. "Entra, menino, estava te esperando", disse ela, me fazendo entrar na sala. A sala dela era diferente de qualquer lugar que eu já havia entrado. Tinha velas por todos os lados, cristais coloridos em cima da mesa, plantas que eu nunca tinha visto. O cheiro de sempre estava mais forte. Agora eu conseguia identificar incenso misturado com algo que parecia terra molhada. Ela me ofereceu um chá de ervas que tinha um gosto meio amargo, mas bebi para não ser mal educado. "Você consegue ver coisas que outros não veem", ela começou, se sentando na minha frente. "Sombras que se movem pelos cantos, sussurros que só chegam no seu ouvido. Estou certa?" Confirmei, impressionado como ela sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. "Isso é o dom da vidência se manifestando. Você foi escolhido para algo maior." Aquelas palavras mexeram comigo de um jeito... sei lá. Me senti importante pela primeira vez na vida. Ela me explicou que existiam pessoas especiais, que nasciam com a capacidade de ver além do mundo físico. A maioria das pessoas vive numa bolha. Elas só enxergam o que está na superfície, dona Neuza disse, acendendo mais uma vela. Mas você pode ver as camadas mais profundas da realidade. Naquele momento, tudo fazia sentido, porque eu sempre me senti diferente dos outros meninos da minha idade. "Quer aprender a desenvolver esse dom?" Ela perguntou, me olhando fixamente. Eu hesitei. Lembrei da minha mãe, das missas de domingo, do que o padre sempre falava sobre essas coisas. Mas a curiosidade foi mais forte. "Quero sim", respondi, sentindo um frio na barriga. Ela sorriu e disse, "Então, vamos começar devagar. Primeiro você precisa aprender a fechar o corpo." Dona Neuza me ensinou o primeiro ritual naquele mesmo dia. Era simples, um banho com sal grosso e algumas ervas que ela me deu. "Isso vai te proteger de energias negativas enquanto você desenvolve sua sensibilidade", explicou ela, colocando as ervas num saquinho. Prometi que faria o banho naquela noite mesmo e realmente fiz, escondido da minha mãe depois que ela dormiu. O efeito foi imediato. Naquela mesma noite, os sussurros ficaram mais claros. Não eram palavras que eu entendia, mas eram definitivamente vozes, como se alguém estivesse tentando se comunicar comigo de longe. Acordei umas 3 vezes durante a madrugada, sempre com a sensação de que não estava sozinho no quarto. Mas, estranhamente,
Não sentia medo, sentia curiosidade. Durante as semanas seguintes, virei frequentador da casa da Dona Neuza. Todo dia, depois da aula, passava lá para aprender algo novo. Ela me ensinou a fazer trabalhos para o bem, banhos para a prosperidade, simpatias para resolver problemas familiares. Tudo que fazemos é para ajudar as pessoas, ela sempre repetia. E realmente, as pessoas que procuravam ela saíam felizes, resolviam seus problemas. Minha mãe até elogiou. Filho, você está mais esperto ultimamente. Suas notas melhoraram, você está mais confiante. Era verdade. Eu me sentia mais inteligente, mais capaz de entender as pessoas ao meu redor. Durante as aulas, às vezes eu sabia as respostas sem ter estudado, como se alguém sussurrasse no meu ouvido. Os professores ficavam impressionados com o meu progresso, mas o que realmente mudou tudo foi numa tarde de março, quando Dona Neuza me fez uma proposta diferente. Ricardo, você está pronto para conhecer seu verdadeiro potencial, ela disse com aquele olhar penetrante. Hoje à noite, se você quiser, pode participar do seu primeiro ritual noturno. Vai conhecer quem realmente está te guiando. Naquele momento, senti algo que nunca havia sentido antes. Uma mistura de medo e excitação que fez meu coração disparar. Era uma terça-feira de abril de 2005. Eu já estava com 18 anos e frequentava a casa da Dona Neuza há mais de 2 anos. Nessa época, eu já ajudava ela com alguns trabalhos mais simples, banhos, defumações, essas coisas básicas. Mas foi nesse mês que presenciei algo que me marcou para sempre. O primeiro sinal claro de quando alguém está sendo usado por forças espirituais. Aconteceu com minha própria prima, a Marina. Marina era filha da minha tia Conceição, irmã da minha mãe. Uma menina de 14 anos, doce, sempre sorrindo, daquelas crianças que todo mundo adora. Ela morava ali, perto de casa, no mesmo bairro, então a gente se via quase todo dia. Marina era católica como minha tia, sempre ia na missa domingo, ajudava nas atividades da igreja. Uma menina sem maldade nenhuma, sabe? Tudo começou quando minha tia Conceição veio me procurar desesperada. Ricardo, você que entende dessas coisas, a Marina está estranha demais, ela disse, com lágrimas nos olhos. Perguntei o que estava acontecendo e ela me contou. Ontem, ela gritou comigo na hora do jantar, falou umas palavras horríveis. Não parecia ela, e depois ficou olhando para o nada, sorrindo de um jeito assustador. No começo, pensei que fosse coisa de adolescente. Às vezes, os jovens ficam rebeldes mesmo. Mas minha tia insistiu. Não, Ricardo, isso é diferente. Ela falou coisas íntimas sobre a família que ela nunca soube. Sabia detalhes sobre o casamento do seu tio João, sobre briga que eu tive com sua avó antes da Marina nascer. Isso me deixou curioso. Como uma menina de 14 anos poderia saber de coisas que aconteceram antes dela existir? Resolvi ir até lá para ver Marina pessoalmente. Era uma quinta-feira à tarde. Ela estava no quintal ajudando minha tia a estender roupa. Quando me viu, Marina me olhou de um jeito diferente. Não era o olhar doce de sempre. Era um olhar penetrante, como se ela estivesse me analisando. Oi, primo, você anda mexendo com coisas interessantes ultimamente, ela disse com um sorriso que me deu arrepios. O que você quer dizer com isso, Marina? Perguntei, tentando soar natural. Ela largou a roupa que estava estendendo e se aproximou de mim. Você sabe do que eu estou falando. Aquela senhora de cabelo grisalho te ensinou muita coisa, né? Meu sangue gelou. Eu nunca havia comentado com ninguém da família sobre Dona Neuza. Como ela podia saber? Minha tia Conceição apareceu nesse momento e Marina voltou ao normal instantaneamente, como se tivesse acabado de acordar de um transe. Oi, Ricardo. Que bom te ver, primo. Ela disse com a voz doce de sempre. Minha tia me olhou com uma expressão de: está vendo o que eu falei?
Era como se duas pessoas diferentes habitassem o corpo da Marina. Durante os dias seguintes, as mudanças ficaram mais evidentes. Marina começou a ter episódios de fúria do nada. Gritava com minha tia, falava palavras que uma menina de 14 anos nem deveria conhecer. "Sua filha da puta, você não manda em mim!" Ela gritou numa sexta à noite. Minha tia ficou chocada. Marina nunca havia falado um palavrão sequer na vida. O episódio mais assustador aconteceu no domingo seguinte. Estávamos todos almoçando na casa da minha avó. Era aniversário do meu tio Paulo. Marina estava quieta, comendo normalmente, quando de repente parou e olhou bem nos olhos da minha avó. "Vó, você ainda sente culpa por ter mentido sobre o dinheiro do vovô antes dele morrer, né?" Ela disse com uma voz diferente, mais grave que o normal. Minha avó deixou o garfo cair no prato, ficou branca como papel. O que Marina havia falado era verdade. Minha avó realmente havia escondido uma quantia de dinheiro do meu avô antes dele falecer, mas isso era segredo dela. Ninguém na família sabia, nem mesmo minha mãe. Como você sabe disso?" Minha avó gaguejou. Marina apenas sorriu e voltou a comer, como se nada tivesse acontecido. Depois desse almoço, procurei Dona Neuza para contar o que estava acontecendo. Ela me ouviu com atenção, balançando a cabeça. "Sua prima está sendo preparada", ela disse calmamente. "Às vezes as entidades escolhem pessoas mais jovens porque são mais receptivas." Perguntei se isso era normal, se Marina estava em perigo. "Depende. Se ela resistir, pode ser ruim para ela." "O que eu posso fazer?" perguntei, preocupado com minha prima. Dona Neuza me olhou com aquele sorriso que eu já conhecia bem. "Você pode trazê-la aqui. Posso ajudar ela a aceitar o que está acontecendo com mais tranquilidade." Naquele momento, pensei que era a solução perfeita. Dona Neuza sempre ajudava as pessoas. Marina ficaria melhor. O que eu não imaginava era que estava prestes a entregar minha própria prima para algo muito mais sombrio. Carlos era meu melhor amigo desde o primeiro ano do Colégio Técnico de Campinas. Conheci ele em março de 2003, logo que comecei a estudar lá. Um garoto alto, magro, sempre com um violão debaixo do braço. Ele tocava na Igreja Batista Central desde os 12 anos. Conhecia todos os hinos de cor. Era daqueles caras que você olha e pensa, esse aí nunca fez mal para uma mosca. A família dele era muito religiosa. Pai diácono, mãe líder do grupo de senhoras. Em 2006, quando eu já estava bem envolvido com as práticas da Dona Neuza, resolvi compartilhar algumas coisas com Carlos. Era bobagem minha. Eu achava que estava ajudando ele. "Cara, aprendi umas técnicas de meditação que melhoram a concentração", falei para ele durante o intervalo das aulas. "Pode te ajudar até a tocar melhor." Carlos ficou interessado. Ele sempre foi estudioso, procurava maneiras de melhorar em tudo que fazia. Comecei ensinando coisas simples, exercícios de respiração, visualizações, algumas orações que Dona Neuza havia me passado. "São só técnicas de relaxamento", expliquei para ele. Carlos praticava em casa, depois dos estudos, sempre me dando feedback. "Cara, está funcionando. Estou me sentindo mais focado, mais conectado", ele me disse numa quarta-feira. Eu ficava orgulhoso de estar ajudando meu amigo. Mas depois de umas 2 semanas, Carlos começou a relatar coisas estranhas. "Ricardo, ontem durante o culto da juventude senti uma náusea estranha", ele me contou. "Foi na hora que o pastor começou a orar. Parecia que meu estômago estava revirado. Pensei que fosse coincidência, talvez algo que ele havia comido. Mas as náuseas começaram a se repetir. Sempre durante os momentos de oração na igreja. A situação ficou mais séria quando Carlos me ligou numa sexta à noite, meio desesperado. "Ricardo, não consigo mais orar. Sempre que tento, sinto como se estivesse queimando por dentro", ele disse com a voz trêmula. "E tem mais. Quando escuto os hinos que eu tocava desde criança, dá vontade de sair correndo." Isso me deixou preocupado.
Carlos amava tocar na igreja. Era praticamente sua vida. O momento mais assustador aconteceu durante o culto de Natal daquele ano. Eu estava visitando outras igrejas na época. Curiosidade espiritual, sabe? Resolvi acompanhar Carlos no culto da Igreja Batista Central. Era uma terça-feira, 19 de dezembro de 2006. Lembro perfeitamente. O templo estava cheio, todo mundo cantando Noite Feliz. Carlos estava na primeira fileira com os músicos, mas percebi que ele não estava cantando. De repente, no meio da música, Carlos simplesmente desacordou. Caiu da cadeira fazendo um barulho alto que chamou a atenção de todo mundo. O pastor parou o culto. Várias pessoas correram para ajudar. Quando Carlos acordou, uns 5 minutos depois, tinha arranhões no pescoço, marcas vermelhas em formato de garras, como se algo tivesse tentado arranhar ele. Ninguém entendeu como aquelas marcas apareceram, mas o pior ainda estava por vir. Carlos acordou falando numa língua estranha. Não eram línguas celestiais como a gente conhece nos cultos pentecostais. Era algo sombrio. Palavras que faziam os cabelos de qualquer um se arrepiar. Kalamet Zuldaret, ele repetia várias vezes com uma voz que não parecia dele. O pastor tentou orar por ele, mas Carlos reagiu de forma violenta. Empurrou o pastor e saiu correndo da igreja. Corri atrás dele. Encontrei Carlos no estacionamento, chorando desesperadamente. "Ricardo, o que está acontecendo comigo?" ele perguntou, segurando meu braço. Eu vi coisas durante o desmaio, coisas terríveis. Perguntei o que ele havia visto, mas Carlos apenas balançou a cabeça. Não consigo falar, mas tinha a ver com minha avó. Sua avó havia falecido 2 anos antes. Uma senhora doce que Carlos amava muito. Nos dias seguintes, Carlos me contou sobre os pesadelos. Toda noite é a mesma coisa. Minha avó aparece no quarto, mas não é ela, ele explicou durante um lanche na escola. É como se fosse o corpo dela, mas com os olhos vazios. Ela fica me chamando, dizendo que quer que eu vá com ela. Os pesadelos aconteciam sempre por volta das 3 horas da madrugada. Carlos acordava suado, com medo de voltar a dormir. A família dele ficou desesperada. A mãe, Dona Ruth, me procurou na saída da escola numa quinta-feira. "Ricardo, você é o melhor amigo dele. Percebe se Carlos anda mexendo com algo diferente?" Ela perguntou preocupadíssima. Eu menti. Disse que não sabia de nada. Mas por dentro, começava a suspeitar que as práticas que eu havia ensinado para ele tinham relação com tudo aquilo. O que mais me assustava era ver meu melhor amigo se transformando. Carlos, que sempre foi alegre e comunicativo, ficou quieto, introspectivo. Parou de tocar violão, parou de frequentar a igreja, dizia que não conseguia mais sentir a presença de Deus. É como se algo estivesse bloqueando minha conexão com o sagrado. Ele me confessou numa tarde. Naquele momento, comecei a perceber que talvez o que eu estava aprendendo com Dona Neuza não fosse tão inofensivo quanto eu pensava. Em janeiro de 2007, consegui alugar uma casa pequena na Rua das Amoreiras, bem próxima ao centro de Campinas. Eu tinha 20 anos, trabalhava meio período numa loja de eletrônicos e usava o resto do tempo para fazer os trabalhos espirituais que Dona Neuza havia me ensinado. A casa custava R$300 por mês. Uma quantia pesada para mim na época, mas Dona Neuza disse que era importante ter um local próprio para receber as pessoas. "Você precisa de um espaço sagrado", ela falou. A casa era simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha e banheiro. O que me chamou a atenção foi que o antigo inquilino havia saído de forma estranha. Deixou alguns móveis e foi embora da noite para o dia. Dona Francisca, a proprietária, me contou. O rapaz que morava aqui antes saiu meio apressado. Disse que não conseguia dormir direito. Na época, achei que ele tinha problemas financeiros. Não imaginava que tinha a ver com a casa em si. Logo na primeira semana, comecei a notar coisas estranhas.
O espelho do banheiro sempre amanhecia embaçado, mesmo com a janela fechada e sem ninguém ter tomado banho. Quando eu limpava o vapor, apareciam desenhos, símbolos estranhos, que pareciam ter sido feitos com o dedo. No início pensei que fosse condensação normal, mas os símbolos eram sempre os mesmos. 3 círculos conectados por linhas retas. Dona Neuza veio visitar a casa numa sexta-feira à tarde para consagrar o ambiente. Ela trouxe várias velas, incensos e uns cristais que nunca tinha visto antes. Este lugar tem potencial, ela disse, caminhando pelos cômodos. Quando chegamos no quarto que eu usaria para os atendimentos, ela parou na frente do espelho e sorriu. Eles já estão aqui. Aprovaram sua escolha. Perguntei quem eram eles, mas ela apenas acenou com a mão. A primeira cliente que recebi foi a Rosângela, uma senhora de 50 anos que trabalhava como secretária na prefeitura. Ela queria resolver problemas no casamento. O marido estava bebendo demais. Durante a consulta, algo inexplicável aconteceu. Rosângela estava sentada na minha frente de olhos fechados quando começou a desenhar no papel. Símbolos complexos, perfeitos, como se fosse uma artista experiente. O mais impressionante era que Rosângela desenhava sem olhar para o papel. Mantinha os olhos fechados o tempo todo. Os símbolos eram idênticos àqueles que apareciam no espelho do banheiro, só que muito mais elaborados. Rosângela, a senhora está vendo algo? Perguntei baixinho. Ela continuou desenhando e respondeu com uma voz diferente. Eles estão mostrando o caminho. Preciso registrar antes que esqueça. Quando o transe dela acabou, Rosângela olhou para os desenhos com espanto. Eu fiz isso? Ela perguntou, analisando os símbolos. Nunca consegui desenhar nem um boneco palito na vida. Os desenhos eram realmente impressionantes. Linhas precisas, proporções perfeitas, como se tivessem sido feitos por alguém com anos de experiência artística. Guardei aqueles papéis numa pasta. Hoje sei que foi um erro terrível. A partir daquela primeira sessão, os fenômenos na casa se intensificaram. Sempre às 3h33 da madrugada, o relógio da cozinha marcava esse horário exato. Eu acordava com barulhos estranhos. Não eram barulhos altos, mas sussurros vindos da sala. Quando ia verificar, não tinha ninguém lá, mas sentia uma presença, como se alguém tivesse acabado de sair do cômodo. O evento mais perturbador aconteceu numa terça-feira de março. Cheguei em casa depois de um dia cansativo na loja e percebi algo estranho no quintal. Todas as plantas, absolutamente todas, haviam murchado durante o dia. Eram plantas resistentes, espadas de São Jorge, suculentas, até mesmo a grama. Tudo murcho, como se tivesse passado meses sem água. Mas eu havia regado tudo no domingo anterior. Chamei Dona Francisca para ver o quintal. Ela ficou impressionada. Ricardo, em 40 anos de vida, nunca vi nada igual. É como se a terra tivesse sido sugada. Tentamos regar novamente, colocamos adubo, mas nada funcionou. Em uma semana, o quintal inteiro estava morto. A vizinha, Dona Carmen, comentou: esse quintal sempre foi lindo. A mulher que morava aqui antes cuidava como se fosse um bebê. Rosângela continuou vindo para as consultas. Sempre na quinta-feira, às 5 da tarde. E sempre acontecia a mesma coisa. Ela entrava em transe e desenhava símbolos cada vez mais complexos. Os desenhos preenchiam folhas inteiras, com detalhes impressionantes. É como se minha mão tivesse vida própria, ela me explicou numa tarde. Não sou eu que desenho. É como se alguém estivesse guiando meus movimentos. Durante uma das consultas de maio, algo ainda mais estranho aconteceu. Rosângela estava desenhando quando parou abruptamente e me olhou nos olhos. Eles querem falar com você diretamente, ela disse com uma voz que não parecia dela. Você está pronto para o próximo nível, mas precisa provar sua dedicação. Perguntei como eu poderia provar minha dedicação, mas ela apenas sorriu e voltou a desenhar. Naquela noite, liguei para Dona Neuza
e contei sobre o que Rosângela havia falado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, um silêncio que me deixou inquieto. Ricardo, parece que você está progredindo mais rápido do que imaginávamos. Ela disse finalmente. Amanhã, depois das 8 da noite, venha na minha casa. Está na hora de você conhecer seus verdadeiros guias espirituais. Naquele momento, uma mistura de excitação e medo tomou conta de mim. Eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Era setembro de 2009. Eu já estava com 22 anos e tinha uma clientela fixa de pessoas que procuravam meus serviços espirituais. Foi quando conheci Patrícia, uma professora de 35 anos que dava aulas na Escola Municipal João Kopke, aqui em Campinas. Ela chegou até mim através da indicação da Rosângela. Estava desesperada com problemas no casamento. O marido, Marcelo, havia perdido o emprego e estava bebendo muito, brigando com ela quase todos os dias. Patrícia era uma mulher bonita, cabelo castanho sempre arrumado, roupas simples, mas elegantes. Na primeira consulta, ela me contou chorando. Ricardo, eu amo meu marido, mas não aguento mais essa situação. Meus filhos estão sofrendo, a Júlia de 8 anos e o Pedro de 12. Ela frequentava a igreja presbiteriana há mais de 15 anos. Era líder do ministério infantil. Eu oro todos os dias, mas parece que Deus não está me ouvindo, disse entre lágrimas. Comecei fazendo trabalhos simples para ela, banhos para a harmonia familiar, algumas velas para abrir caminhos no emprego do marido. Patrícia seguia todas as orientações à risca. Era dedicada, confiava completamente no que eu falava. Você é um anjo que Deus colocou na minha vida. Ela me dizia sempre que vinha para as consultas. As coisas realmente começaram a melhorar. Marcelo conseguiu um emprego numa distribuidora e parou de beber. Mas eu cometi um erro. Apresentei Patrícia para outras pessoas do meu círculo espiritual. Tinha a Valéria, uma mulher de 40 anos que fazia trabalhos mais avançados, e o Edmundo, um homem de 50 que se dizia médium experiente. Patrícia, você tem um potencial espiritual muito grande, Valéria disse numa reunião na minha casa. Deveria desenvolver seus dons. Pode ajudar muito mais pessoas. Essas pessoas começaram a aparecer na vida da Patrícia de forma calculada. Sempre surgiam na hora certa com as palavras certas para convencê-la a se afastar das influências negativas. Aquela igreja que você frequenta está limitando seu crescimento espiritual, Edmundo falou para ela numa quinta-feira. As religiões tradicionais têm medo do verdadeiro poder espiritual, por isso criam tantas regras e proibições. Aos poucos, Patrícia começou a faltar nos cultos da igreja. Estou cansada daqueles hinos repetitivos, ela me disse numa consulta em outubro. E o pastor, parece que ele não entende nada sobre espiritualidade verdadeira. Isso me chamou a atenção porque ela sempre falava bem do pastor Antônio, dizia que ele era como um pai espiritual para ela. Mas agora criticava tudo na igreja. A liturgia, os membros, até mesmo os ensinamentos. O marido dela, Marcelo, começou a se preocupar. Ele me procurou numa sexta-feira depois do trabalho. Estava visivelmente perturbado. Ricardo, não sei o que você fez com minha esposa, mas ela mudou completamente, ele disse meio agressivo. Patrícia não conversa mais comigo sobre os problemas da família, só fala dessas reuniões espirituais. E os filhos, ela mal presta atenção neles ultimamente. Patrícia realmente estava se isolando da família. Passava as tardes no meu espaço ou na casa da Valéria, sempre envolvida com estudos espirituais. Marcelo não entende minha evolução, ela me disse numa terça-feira. Ele é muito materialista, só pensa em contas e responsabilidades. Não consegue enxergar as dimensões superiores da existência. Era estranho ouvir aquilo. 2 meses antes, ela estava desesperada para salvar o casamento. A situação ficou mais séria quando Patrícia tomou uma decisão drástica. Em novembro de 2009, ela pediu licença na escola municipal.
Alegou problemas de saúde. Preciso me dedicar integralmente ao meu desenvolvimento espiritual, ela explicou. O trabalho na escola está drenando minha energia, impedindo que eu alcance meu verdadeiro potencial. Deixar o emprego era loucura. Ela tinha 2 filhos para sustentar, mas Valéria e Edmundo a incentivaram nessa decisão. Patrícia, quando você estiver plenamente desenvolvida espiritualmente, o dinheiro virá naturalmente, Valéria disse numa reunião. O universo provê para aqueles que seguem sua verdadeira missão. Eles sempre tinham uma resposta pronta, uma justificativa espiritual para qualquer questionamento que surgisse. Era como se estivessem programados para afastar ela de qualquer influência externa. O rompimento final com a família aconteceu numa tarde de dezembro. Marcelo chegou em casa e encontrou Patrícia fazendo as malas. Vou morar com a Valéria por um tempo. Preciso de um ambiente mais propício para minha evolução, ela anunciou friamente. Você e as crianças representam vínculos do passado. Estão me impedindo de crescer espiritualmente. Marcelo ficou desesperado, implorou para ela repensar, mas Patrícia já não era mais a mesma pessoa. Falava como se tivesse decorado um script. O amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios, ela disse, abraçando os filhos que choravam sem entender. Um dia vocês vão compreender que tudo isso foi necessário para a minha missão. Saiu de casa levando apenas algumas roupas e os materiais espirituais. Marcelo ficou sozinho com 2 crianças, tentando explicar por que a mãe havia ido embora. Naquela noite, quando soube o que havia acontecido, senti um aperto no peito. Pela primeira vez, comecei a questionar se o que estávamos fazendo realmente ajudava as pessoas, ou se estava destruindo famílias. Mas quando liguei para Dona Neuza para contar minha preocupação, ela apenas riu. Ricardo, às vezes é preciso quebrar os ovos para fazer uma omelete. Patrícia está no caminho certo. Aquela resposta me deixou ainda mais inquieto. Foi em março de 2011, quando conheci Júnior, um menino de apenas 12 anos, filho da Dona Lourdes, que trabalhava como comerciante no mercado municipal de Campinas. Ela vendia temperos e ervas medicinais numa das bancas do setor de hortifrutigranjeiros. Uma mulher simples, trabalhadora, viúva desde que Júnior tinha 6 anos. Dona Lourdes me procurou porque estava desesperada. O filho não dormia direito há 2 semanas, vivia tendo pesadelos terríveis durante a madrugada. Doutor Ricardo, não sei mais o que fazer, ela disse na primeira consulta, usando as mãos calejadas para secar as lágrimas. O menino acorda gritando toda noite, sempre no mesmo horário, 3:30 da manhã. Quando acordo ele, está suando frio, tremendo de medo. Júnior estava ao lado dela, um garoto magro, cabelo escuro, olhos grandes e assustados. Percebi que ele mal conseguia me olhar diretamente. Desviava o olhar toda vez que tentava conversar com ele. Perguntei para Júnior o que ele via nos sonhos, mas ele apenas balançou a cabeça negativamente. Não consigo falar sobre isso, ele murmurou com a voz baixinha. É muito assustador. Quando acordo, tenho medo até de fechar os olhos de novo. Dona Lourdes completou. Ele dorme na minha cama desde que os pesadelos começaram. Tem medo de ficar sozinho no quarto dele. E tem mais uma coisa estranha. Ele desenha o tempo todo. Júnior realmente desenhava compulsivamente. Dona Lourdes trouxe uma pasta cheia de desenhos que ele havia feito nas últimas semanas. Todos mostravam a mesma figura. Uma mulher alta, de vestido preto longo, sem rosto. Apenas uma área branca onde deveria estar o rosto. Ele faz esses desenhos na escola, em casa, até durante as refeições, ela explicou. A professora me chamou para conversar. Está preocupada porque Júnior não presta atenção nas aulas, só desenha. O que mais me impressionou foi a qualidade dos desenhos. Para um menino de 12 anos, Júnior desenhava com uma precisão impressionante. Proporções perfeitas, sombreamento detalhado, como se fosse um artista experiente. Júnior,
Você sempre soube desenhar assim? Perguntei. Ele negou com a cabeça. Começou junto com os pesadelos. É como se minha mão soubesse o que fazer sozinha. Aquilo me deu arrepios. Lembrei dos desenhos que Rosângela fazia durante os transes. Resolvi fazer um trabalho de proteção para Júnior. Banhos com ervas calmantes, algumas orações que eu achava que iam ajudar, mas os pesadelos continuaram. Na verdade, pioraram. Júnior me ligou numa quinta-feira, 3 da manhã, chorando desesperadamente. Tio Ricardo, ela está aqui no meu quarto de novo. Ele sussurrou no telefone. A mulher sem rosto, ela fica parada no pé da minha cama, sussurrando meu nome. O que ela fala para você, Júnior? Perguntei, tentando manter a calma. Ela diz que me conhece desde antes de eu nascer, que sempre esteve esperando eu crescer, ele respondeu entre soluços. E tem mais, ela fala sobre pessoas da família que morreram, conta coisas que aconteceram antes de eu existir. Isso me lembrou do caso da Marina, entidades revelando informações que a pessoa não deveria saber. No dia seguinte, fui visitar Júnior e Dona Lourdes em casa. Moravam numa casinha simples na Vila Industrial, 2 quartos pequenos, quintal com algumas plantas. O quarto de Júnior estava completamente coberto de desenhos. As paredes, o teto, até embaixo da cama. Todos mostrando a mesma mulher sem rosto, em posições diferentes. Doutor, isso começou ontem à noite, Dona Lourdes explicou. Acordei de manhã e encontrei o quarto assim. Júnior estava sentado na cama, desenhando mais uma figura da mulher misteriosa. Ela mandou eu desenhar ela em todos os lugares, ele disse sem levantar os olhos do papel. Falou que assim ela pode me ver melhor, me proteger melhor. Perguntei se ele considerava aquela mulher uma protetora, e ele hesitou. Não sei, às vezes ela é gentil, às vezes parece brava. Ontem ela disse que logo vai me buscar para ir com ela. Dona Lourdes ficou desesperada quando ouviu isso. Buscar para onde? Meu Deus, que história é essa? Ela perguntou, abraçando o filho. Júnior se soltou do abraço da mãe e continuou desenhando. Ela diz que existe um lugar especial para crianças como eu. Crianças que conseguem ver além. Naquele momento, lembrei das palavras que Dona Neuza havia me dito anos antes. Você vê além do véu. Os desenhos de Júnior se tornaram mais perturbadores com o passar dos dias. A mulher sem rosto aparecia agora cercada de outras figuras sombrias. Crianças pequenas, todas sem rosto também. Ela me mostrou os outros meninos e meninas que foram com ela. Júnior me explicou numa consulta. Eles parecem felizes lá. Não precisam mais ter medo de nada. Aquilo me deixou com uma sensação terrível no estômago. Na última vez que vi Júnior, ele estava diferente, mais calmo, mas de um jeito que não parecia natural. Tio Ricardo não precisa mais se preocupar comigo, ele disse com um sorriso estranho. Ela explicou tudo. Na próxima lua cheia vou com ela. Vai ser melhor para todo mundo. Dona Lourdes estava em pânico, mas Júnior falava como se estivesse planejando uma viagem normal. Foi então que percebi, aquela não era mais a voz inocente de uma criança de 12 anos. Era uma terça-feira, 15 de dezembro de 2015, quando recebi a ligação que mudou tudo. Eram 6 da manhã. Meu telefone tocou várias vezes antes de eu conseguir atender. Do outro lado da linha, a voz trêmula da Dona Carmen, vizinha da Dona Neuza. Ricardo, você precisa vir aqui. A Dona Neuza, ela morreu durante a madrugada. Meu mundo desabou naquele momento. Dona Neuza tinha 72 anos, mas estava com saúde boa, não tinha nenhuma doença grave. Corri até a casa dela ainda de pijama. Quando cheguei, já tinha uma ambulância na porta, alguns vizinhos curiosos na calçada. Dona Carmen me recebeu chorando. Foi muito estranho, Ricardo. Ela estava bem ontem à tarde, conversamos sobre a festa de Natal da rua. Perguntei como ela havia descoberto e Dona Carmen explicou.
Acordei com um grito terrível às 3:30 da manhã. Depois, silêncio total. De manhã, quando vi que ela não abriu a porta como sempre faz, resolvi verificar. Consegui entrar na casa antes dos bombeiros terminarem os procedimentos. O corpo da dona Neuza estava na sala, caído próximo ao altar onde ela fazia os rituais. O que me chocou não foi encontrá-la morta, foi a expressão no rosto dela. Dona Neuza estava com os olhos arregalados, a boca aberta como se estivesse gritando, uma expressão de terror puro. "Nunca vi nada igual", comentou um dos bombeiros. "Parece que ela viu algo assustador nos últimos momentos." Os médicos disseram que foi parada cardíaca, morte natural pela idade. Mas eu conhecia Dona Neuza. Ela não era medrosa. Havia lidado com forças espirituais a vida toda. O que poderia ter causado tanto pavor assim? Durante o velório, no cemitério Flamboyant, não consegui parar de pensar naquela expressão. Mesmo no caixão, depois de todo o trabalho dos funcionários da funerária, ela não parecia em paz. Tinha uma rigidez no rosto que me incomodava. 3 dias depois do enterro, Dona Carmen me chamou para resolver as coisas da casa. "Ricardo, você era como um filho para ela. Tem algumas coisas que ela deixou especificamente para você." Me mostrou uma caixa de madeira com meu nome escrito na tampa. Dentro havia alguns objetos rituais, cristais e uma chave pequena de bronze. Ela disse que se alguma coisa acontecesse com ela, você deveria usar essa chave no armário do quarto. O armário estava trancado há anos. Eu sempre tive curiosidade sobre o que tinha lá dentro, mas Dona Neuza nunca permitiu que eu visse. Quando abri com a chave, encontrei pilhas de cadernos encadernados, todos com a letra dela. Registros Espirituais, 1973 a 2015. Estava escrito na capa do primeiro volume. Comecei a ler, achando que seriam anotações sobre clientes, receitas de banhos, mas descobri algo muito pior. Os diários revelavam a verdade sobre Dona Neuza e sobre tudo que ela havia me ensinado. Nas primeiras páginas de 1973, ela escrevia sobre pactos estabelecidos com entidades superiores. Não eram apenas trabalhos de benzeção. Ela tinha compromissos profundos com forças que eu nem imaginava. "Hoje, selei meu acordo com o Príncipe das Sombras", dizia uma entrada de março de 1974. "Em troca do poder de cura e vidência, ofereci minha alma e prometi formar novos servos." Continuei lendo cada vez mais horrorizado. Dona Neuza documentava detalhadamente como identificava pessoas com potencial espiritual e as trazia para o círculo das trevas. Encontrei meu próprio nome num registro de janeiro de 2003. "O garoto Ricardo tem sensibilidade natural extrema. Será meu sucessor. Já iniciei o processo de preparação." Percebi que desde o primeiro dia tudo havia sido calculado. Minha dor de cabeça, a cura milagrosa, tudo fazia parte de um plano. O mais assustador eram os registros sobre as outras pessoas. Marina, Carlos, Patrícia, Júnior, todos estavam documentados nos cadernos. "A menina Marina está respondendo bem ao condicionamento", dizia uma entrada de 2005. "As entidades estão satisfeitas com sua evolução." Sobre Carlos: "O rapaz músico oferece resistência interessante. Será quebrado gradualmente." Dona Neuza tratava as pessoas como peças de um jogo macabro. Mas a descoberta mais terrível estava nos últimos cadernos. Dona Neuza escrevia sobre herança espiritual. Quando um servo principal morria, todos os pactos eram transferidos para o sucessor designado. "Ricardo herdará não apenas meus conhecimentos, mas minhas obrigações", dizia uma entrada de novembro de 2015, um mês antes da morte dela. "As entidades já o aprovaram. Ele não terá escolha, a não ser cumprir os acordos estabelecidos." Li isso numa quinta-feira à noite, sozinho na casa vazia.
De repente, entendi por que Dona Neuza havia morrido com aquela expressão de terror. Ela havia tentado quebrar os pactos nos últimos momentos de vida. Tentei reverter tudo hoje, dizia a última entrada, datada de 14 de dezembro, um dia antes da morte. Mas eles não permitem. Diz que se eu não cumprir até o fim, Ricardo pagará o preço dobrado. Naquele momento percebi que eu havia herdado algo muito mais sombrio do que imaginava. Nas semanas seguintes, a herança macabra começou a se manifestar. Pessoas próximas a mim começaram a adoecer sem explicação. Minha mãe, que sempre teve saúde de ferro, descobriu um câncer agressivo em janeiro de 2016. Meu irmão Paulo, que nunca havia se envolvido com minhas atividades espirituais, sofreu um acidente terrível na rodovia Anhanguera. O carro capotou 3 vezes, mas ele sobreviveu por milagre. Era como se uma maldição tivesse caído sobre minha família. Procurei outros praticantes, tentei entender como reverter a situação. Todos me deram a mesma resposta. Os pactos são eternos, Ricardo. Você precisa aceitar seu destino ou as consequências serão piores. Foi então que comecei a perceber a terrível verdade. Durante todos aqueles anos, eu não estava ajudando as pessoas. Estava destruindo vidas, separando famílias, entregando almas inocentes para forças que jamais deveria ter contactado. E agora eu havia me tornado o próximo Dona Neuza. Era dezembro de 2017, 2 anos depois da morte da Dona Neuza, e eu estava completamente destruído. Minha mãe havia passado por 3 sessões de quimioterapia. Meu irmão ainda sentia dores constantes do acidente e eu não conseguia mais dormir direito. Todas as noites, às 3:30 da madrugada, acordava sentindo presenças no quarto. Não eram as mesmas presenças amigas de antes. Agora eram hostis, cobrando algo que eu não sabia como pagar. Naquele mês, perdi meus últimos clientes. As pessoas começaram a desconfiar dos meus trabalhos porque nada dava certo. Pelo contrário, quem procurava minha ajuda acabava pior do que antes. Júnior havia tentado se matar 2 vezes. Dona Lourdes me culpava pelo que aconteceu com o filho. Patrícia estava internada numa clínica psiquiátrica, completamente fora da realidade. Carlos havia abandonado a igreja definitivamente e vivia deprimido. Eu era uma praga na vida de todo mundo que tocava. Na tarde de 22 de dezembro, uma sexta-feira, estava caminhando pela Praça Carlos Gomes sem rumo nenhum. Tinha apenas R$ 15 no bolso. Não conseguia mais pagar o aluguel da casa da Rua das Amoreiras. Estava seriamente pensando em desistir de tudo, acabar com minha própria vida antes que eu destruísse mais pessoas. Sentei num banco da praça, olhando as pessoas passarem, pensando como seria fácil simplesmente desaparecer. Foi quando um homem se aproximou de mim. Era um senhor de uns 50 anos, cabelo grisalho, roupas simples mas limpas. "Posso sentar aqui?" ele perguntou, apontando para o espaço vazio no banco. Concordei sem olhar direito para ele. Estava perdido demais nos meus pensamentos. Ficamos alguns minutos em silêncio, apenas observando o movimento da praça. Então ele falou algo que fez meu sangue gelar. "Você carrega correntes que não são suas, não é?" Ele disse calmamente, sem me olhar. "Posso ver as sombras que te seguem. Elas estão bem atrás de você agora." Me virei bruscamente para olhar para ele. Como aquele homem podia saber? Nunca o havia visto na vida. Não tinha contado minha história para ninguém. "Quem é você?" perguntei com a voz trêmula. "Sou pastor Augusto", ele respondeu, finalmente me olhando nos olhos. "Pastor Augusto da Igreja Assembleia de Deus do Cambuí", ele continuou. "Estava passando por aqui depois de visitar um enfermo no hospital, quando senti que deveria falar com você. Contei que não acreditava mais em Deus, que havia feito coisas terríveis na vida. Ele me ouviu sem julgamento, apenas balançando a cabeça. "Filho, Deus não desiste de ninguém."
por mais fundo que a pessoa tenha caído. Suas palavras tocaram algo dentro de mim que eu achava que havia morrido. Essas sombras que te acompanham, elas não têm poder verdadeiro, Pastor Augusto explicou. Elas só conseguem te atormentar porque você acredita que elas são mais fortes que o poder de Jesus Cristo. Comecei a chorar ali mesmo, no meio da praça. 29 anos de vida, 14 anos envolvido com aquelas práticas sombrias, e nunca alguém havia me falado sobre esperança real. Você quer ser livre dessas correntes? Ele perguntou, colocando a mão no meu ombro. Quando o pastor Augusto orou por mim ali mesmo na praça, senti uma guerra espiritual como nunca antes. Era como se duas forças opostas estivessem lutando dentro do meu peito, uma tentando me libertar, outra tentando me segurar. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda maldição seja quebrada. Ele orou com autoridade. As sombras que sempre me acompanhavam pareceram recuar. Pela primeira vez em anos, senti um alívio genuíno. Ricardo, o que você está sentindo agora é apenas o começo, Pastor Augusto me explicou depois da oração. Para ser completamente livre, vai precisar de um processo mais intenso. 3 dias de oração e jejum na igreja. Hesitei. Tinha medo de não ser aceito numa igreja depois de tudo que havia feito. Filho, a igreja é hospital para pecadores, não museu para santos. Ele disse sorrindo. Jesus veio para libertar os cativos. Aceitei o convite sem pensar 2 vezes. Pastor Augusto me deu o endereço da igreja e marcamos para começar no dia seguinte, sábado à noite. Uma coisa importante, ele disse antes de nos despedirmos. Durante esses 3 dias, você vai enfrentar resistência. As entidades não vão querer te soltar facilmente. Mas lembre-se, o que está em você é maior que o que está no mundo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, consegui dormir sem acordar com presenças estranhas. No sábado de manhã, liguei para minha mãe e contei sobre o encontro com o pastor Augusto. Ela chorou de alegria. Desde criança, ela orava para que eu me convertesse, mas nunca forçou nada. Filho, eu sempre soube que Deus tinha um plano para a sua vida, ela disse com a voz embargada. Vou jejuar junto com você esses 3 dias. Naquele momento, percebi que talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança para mim. Quando cheguei na Igreja Assembleia de Deus do Cambuí naquela noite, às 8 horas em ponto, senti algo que não sentia há anos: paz. O templo era simples, mas havia uma presença diferente ali. Não era a presença fria e pesada que eu conhecia dos rituais. Era algo leve, acolhedor. Pastor Augusto me recebeu com um abraço. Bem-vindo, irmão Ricardo. Sua nova vida está prestes a começar. Mas o que eu não imaginava era que as próximas 72 horas seriam as mais intensas da minha existência. A vigília começou no sábado, 23 de dezembro de 2017, às 8 da noite. Pastor Augusto havia preparado uma sala especial nos fundos da igreja. Apenas ele, eu e mais 2 obreiros experientes em libertação, o irmão Josué e a irmã Marta. Ricardo, o que vai acontecer aqui não é brincadeira, Pastor Augusto me explicou. Você vai enfrentar uma batalha real contra forças que te dominaram por anos. Está preparado? Respondi que sim, mas por dentro tremia de medo e expectativa. A primeira noite foi terrível. Começamos com jejum total, apenas água permitida. Durante as orações, senti como se algo dentro de mim estivesse se debatendo, tentando resistir. Pai, em nome de Jesus, quebre toda a maldição hereditária na vida do Ricardo. Pastor Augusto orava com autoridade. A cada oração, eu sentia ondas de náusea, dores de cabeça intensas, como se meu corpo estivesse rejeitando algo que sempre esteve lá. É normal, irmão Josué me tranquilizou. As trevas não saem sem lutar. Durante a madrugada de domingo,
aconteceu algo que me marcou para sempre. Eram exatamente 3h33 da manhã. O mesmo horário que eu sempre acordava atormentado. Mas desta vez, ao invés de medo, senti uma presença diferente no ambiente. Você sente isso, irmão Ricardo? Irmã Marta perguntou, sussurrando. Jesus está aqui conosco. Era verdade. Havia uma paz sobrenatural tomando conta da sala, mesmo no meio da batalha espiritual que estava acontecendo. O domingo foi ainda mais intenso. As orações continuaram o dia todo, com pequenos intervalos apenas para ir ao banheiro. Minha mente começou a reviver cenas dos últimos 14 anos. Cada ritual que participei, cada pessoa que eu havia influenciado negativamente. Senhor, perdoa-me por ter sido instrumento das trevas, orei chorando. Perdoa-me por ter destruído tantas vidas inocentes. Era como se estivesse vomitando toda a sujeira espiritual que havia acumulado durante anos. Durante a tarde de domingo, Pastor Augusto me mostrou algo que mudou minha perspectiva. Ricardo, você vê aqueles símbolos que aparecem na sua mente? Ele perguntou. Realmente, eu estava vendo os mesmos símbolos que Rosângela desenhava, que apareciam no espelho da minha casa. Agora observe, ele disse pegando a Bíblia. Em nome de Jesus, eu ordeno que esses símbolos sejam apagados da mente dele. Imediatamente, as imagens sumiram, como se alguém tivesse limpado um quadro. A segunda noite foi a mais difícil. Senti como se algo estivesse sendo literalmente arrancado do meu corpo. Pastor, está doendo muito. Gemi durante uma das orações. É porque eles estão sendo obrigados a sair, ele explicou. Resistam firmes. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Irmão Josué e irmã Marta não pararam de orar 1 minuto sequer. Suas vozes eram como âncoras, me mantendo conectado à realidade. Na segunda-feira, último dia do jejum, aconteceu o momento que mudou tudo. Era meio-dia, estávamos orando há horas, quando de repente senti algo diferente. Pai, pelo sangue de Jesus, eu quebro todo o pacto que o inimigo fez através da vida do Ricardo. Pastor Augusto orou com uma autoridade que nunca havia escutado antes. Nesse momento, senti fisicamente como se correntes invisíveis estivessem sendo cortadas uma por uma. Era uma sensação real, tangível. Durante essa oração específica, algo extraordinário aconteceu. Pastor Augusto parou de orar e me olhou com admiração. Irmão Ricardo, você está vendo isso? Ele perguntou. Abri os olhos e vi uma luz suave preenchendo toda a sala. Não era luz elétrica, era algo completamente diferente. Jesus está aqui, irmã Marta sussurrou emocionada. Ele veio pessoalmente para terminar a libertação. Naquele instante, soube que estava presenciando um milagre. A libertação final aconteceu na madrugada de terça-feira, 15 de janeiro de 2018. Eram exatamente 3h33 da manhã. O horário que sempre foi de tormento na minha vida. Mas desta vez, ao invés de trevas, senti a presença mais real e poderosa que já experimentei. Ricardo, você está livre. Uma voz suave falou no meu coração. Não era uma voz audível, mas era mais real que qualquer som físico. Era Jesus Cristo falando comigo diretamente. Naquele momento, todas as luzes da igreja piscaram simultaneamente, 3 vezes consecutivas. Viram isso? Pastor Augusto perguntou emocionado. Até a eletricidade está testemunhando o milagre. Senti como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Pela primeira vez em 14 anos, estava realmente livre. As vozes que me atormentavam, as presenças sombrias, os pesadelos, tudo havia desaparecido completamente. Chorei como nunca havia chorado na vida. Eram lágrimas de libertação, de gratidão, de alívio. Jesus, obrigado por não ter desistido de mim. Orei entre soluços. Mesmo quando eu estava servindo às trevas, o Senhor não me abandonou.
Pastor Augusto me abraçou como um pai abraça um filho. Bem-vindo à família de Deus, irmão Ricardo. Sua nova vida começa agora. Naquele dia, 15 de janeiro de 2018, eu morri para o velho homem e nasci de novo em Cristo Jesus. Desde então, minha vida foi completamente transformada. Minha mãe foi curada do câncer em março de 2019. Os médicos não conseguem explicar como um tumor tão agressivo simplesmente desapareceu. Meu irmão Paulo se recuperou totalmente do acidente, voltou a trabalhar e hoje congrega conosco. Marina se converteu no final de 2019 e hoje é missionária na África, casada, com 2 filhos lindos, servindo ao Deus verdadeiro. Carlos voltou para Jesus, é diácono na igreja dele e tem um ministério de libertação para jovens. Patrícia teve alta da clínica psiquiátrica. O marido voltou. Hoje eles pastoreiam uma congregação pequena, mas próspera. E Júnior? Júnior hoje é meu filho na fé. Está no seminário, se preparando para ser pastor. Aos 24 anos, ele prega com uma unção impressionante sobre libertação e cura interior. Deus transformou todo o mal que o inimigo planejou em bênção e restauração para cada vida que foi tocada por essa história sombria.